Daniel, capítulo 1, eu quero falar sobre algumas características desse jovem Daniel, que desde a sua juventude nos traz ensinamentos muito preciosos sobre como lidar com as dificuldades da vida. E no capítulo 1 de Daniel, a partir do versículo de número 8, o texto vai dizer assim: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade, e assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Jesus, obrigado pela tua palavra, porque os céus poderão passar, a terra poderá passar, mas a tua palavra permanecerá. Faça com que ela permaneça em nosso coração nesta noite, Senhor, e que por ela sejamos, Pai, abençoados, em nome de Jesus. Amém. Daniel tem uma história interessante, queridos. Ele começa sofrendo um baque gigantesco na sua vida. Naquele momento, a Babilônia invade Jerusalém. O rei da Babilônia era conhecido como o grande Nabucodonosor. Ele simplesmente toma conta do mundo daquela época. E Daniel, um jovem adolescente, vai parar na Babilônia. A Babilônia tem um significado na Bíblia. O mundo, ele é tratado como uma Babilônia, onde as coisas erradas, tudo aquilo que é a versão de Deus acontece. E Daniel está vivendo agora diante de um momento diferente que ele não tinha vivido ainda. E a Bíblia vai nos mostrar algumas coisas importantes das quais ele aprendeu juntamente com seus pais. E isso foi base para ele saber lidar com os problemas que estavam sobrevindo sobre sua vida. Quando a gente vem à igreja, queridos, uma das coisas que Deus quer é nos ensinar. E nos ensinar a ter o conhecimento, a sabedoria, para que quando problemas, quando adversidades sobrevêm, nós possamos saber lidar com elas. Termos de Deus a sabedoria de como gerir essas coisas. Então a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Preste atenção naquilo que Deus vai falar. E Daniel, quando vai para a Babilônia, com 14, 15 anos de idade, ele poderia ter ficado com o coração amargurado. Ele poderia ter se ressentido pelas coisas que estavam acontecendo. Afinal, ele tinha aprendido dos seus pais que Deus era um Deus de bondade, Deus de misericórdia. Aliás, hoje pela tarde eu estava assistindo um pequeno vídeo, e era uma conferência de judeus, e dentro dessa conferência judaica tinha um rabino muito temente a Deus, e estavam fazendo perguntas a ele. E uma das perguntas naquele auditório de uma pessoa foi: como é que ele respondia ao Deus que ele servia e o Deus que ele falava, sendo o Elohim, o Deus da criação, o Deus da bondade, o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão. E esse camarada também, um judeu, perguntou para ele: me responde para mim, esse Deus criador, esse Deus de bondade, esse Deus de amor, aonde ele estava na Segunda Guerra Mundial, que permitiu 6 milhões de judeus morrerem?
sendo entre 6 milhões de judeus, aproximadamente 2 milhões de crianças morreram. Pergunta difícil, né? E o rabino, antes de responder, deu glória a Deus e disse: Deus, tu és bom. E disse: eu vou ir ao Torá. Torá é a lei, é o que eles têm, é o que eles acreditam. São os primeiros livros de Moisés, é o Pentateuco. E ele vai a Deuteronômio. E há um texto onde fala sobre bênçãos e maldições. E ele diz: aqui está o problema. Deus nos anunciou antes de tudo: se nós obedecêssemos, comeríamos o melhor da terra. Se nós fôssemos desobedientes, teríamos problema. Deus fala de todas as formas. O errado não é Deus. Ele continua sendo Deus mesmo no meio das tragédias. Alegria e prazer nisso nunca teve. Por isso de antemão nos preveniu. Mas nós, com duro coração, sofremos consequências dos nossos próprios atos. Eu acho interessante quando as pessoas dizem assim: quando você não vem pelo amor, você vem pela dor. Isso é uma maior mentira. Como assim, pastor Maurício? Deus não é um Deus que coloca a dor para te visitar. A dor é resultado da nossa desobediência. A dor é resultado das coisas erradas que nós mesmos praticamos. E então, no seu amor, diante das nossas imperfeições, Deus nos visita. E através do seu amor, nós somos resgatados da dor. Amém? Mas não somos visitados para vir por causa da dor. A dor é consequência de coisas que nós mesmos fizemos. E o livro de Daniel é cheio de exemplos. Nas orações de Daniel ele vai mostrar isso, quando ele fala sobre o que estava acontecendo. Então eu quero que você preste atenção nessa noite, porque a primeira coisa que Daniel vai mostrar aqui, no versículo de número 8, quando ele se depara diante de uma situação, é que ele tinha duas coisas a fazer: deixar-se envolver pelos usos e costumes daquilo que estava permeando aquela geração, ou ele tomaria uma decisão de ficar firme e não deixar que aquilo influenciasse a sua fé. Esse é o primeiro princípio. Nada vai mudar na nossa vida enquanto nós não tomarmos um posicionamento. A vida é feita de posicionamentos. Amém? É interessante. A determinação nos leva a um posicionamento daquilo que é certo ou errado. Quando Daniel se depara que ele está diante de um povo que não é o dele, de uma cultura que não era dele, e esse é um dos pontos que nós temos que entender. Nós estamos no meio de uma cultura que não é nossa. A cultura do mundo não nos pertence. Mas uma coisa é eu saber que a cultura não me pertence, e outra coisa é eu me posicionar. Você está entendendo? A posição significa, ainda que todo mundo ache que a mentira é boa, eu confio no Deus da verdade. Ah, mas todo mundo faz, mas eu não sou todo mundo. Isso eu aprendo com Daniel. Você está entendendo? Um posicionamento nosso sobre essas questões são importantíssimos. Quando Daniel olha e vê, a primeira coisa ele diz: não vou me contaminar. Mas para não se contaminar, ele precisava tomar uma decisão. Ele precisava ser determinado. Do contrário, ele também passaria a fazer exatamente o que os outros estavam fazendo. Então ele toma no coração dele, a primeira coisa como decisão é: eu não vou ficar em cima do muro. Eu não vou ter medo das retaliações. O meu posicionamento é este.
Correu risco de vida? Sim. Quando nos posicionamos pela verdade, você vai perceber que sempre há um risco. Não tenha dúvida disso. Mas existe um Deus que diz: eu sou o Deus da verdade. E Ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Diga comigo: Daniel decidiu não se contaminar. Eu também decido, em nome de Jesus, não me contaminar. Amém? A forma que nós olhamos as coisas, a forma que a nossa mente absorve as coisas, vai determinar se nós vamos aceitar elas ou não. E nós temos que entender que no reino de Deus não há concessão, no reino de Deus não há jeitinho. As coisas de Deus são perfeitas, e nós temos que nos encaixar nelas, permitindo que o Espírito de Deus trabalhe no nosso interior e faça a vontade de Deus em nós. Então, quando Daniel toma a decisão, e a primeira coisa então é em cima de uma determinação. Quando nós não somos determinados, nós não conseguimos fazer separação entre o santo e o profano. Quando nós nos determinamos, nós identificamos o que é santo e o que é profano, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E em cima de um posicionamento de fé, nós começamos agora a colher resultados da parte de Deus em nós, mesmo no meio de uma geração corrupta e perversa. A diferença está no nosso posicionamento em relação às coisas que estamos vendo e vivendo. Deus não interferiu na vida de Daniel, simplesmente partiu dele se determinar, partiu dele desejar, partiu dele uma atitude. E em segundo lugar, você vai perceber que Daniel foi um homem persistente. Não basta apenas você determinar, é necessário você manter aquilo que você determinou. Quantas pessoas têm uma variação constante na sua vida? Elas não firmam no seu passo, porque constantemente mudam a sua maneira de pensar as coisas. Olha, eu conheço um monte. Não se firmam. E em cima disso, qualquer vento que vem influencia nas suas decisões. Daniel ficou firme, determinado, e isso durou gerações. Não foi apenas por meses, não foi apenas por um ciclo de alguns meses, por alguns anos, não. Se você lê o livro de Daniel, Daniel permaneceu um longo tempo. Ele entrou como adolescente e ficou de barba branca. No verso número 11, do capítulo de número 1, vai dizer assim: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, e os seus 3 amigos: experimenta, ele diz assim, peço-te e os teus servos 10 dias, que nos deem apenas legumes de comer e água de beber. Ele é persistente na determinação, porque logo que ele toma uma atitude, vem um contraponto, vem uma sugestão, vem algo que poderia fazer com ele pensasse: é verdade mesmo, tu tens razão, corremos risco de vida, se eu insistir com isso, o rei pode cortar a nossa cabeça. Não, ele além de ser determinado, ele foi persistente. Ou seja, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, você tem que perseverar nisso. Amém? Não é apenas de boca para fora em um determinado momento. É aquilo que você acredita, é aquilo que você crê, é aquilo que você confia. Então Daniel simplesmente, depois de ouvir o eunuco, ele disse para o chefe:
Me dá 10 dias. Coloca na nossa boca apenas legumes. Dá-nos apenas água para beber. E depois tu avalia isso. Então isso me mostra uma determinação, sabe? Juntamente com uma persistência. Alguém que não se deixou envolver por um sistema corrupto e enganador. Nós vivemos um tempo onde as variações são grandes. Um tempo onde o relativismo tem tomado conta. Onde se fala de igualdade de direitos como nunca se falou antes, tentando se colocar princípios que não têm nada a ver, desqualificando a própria palavra de Deus. E o nosso coração precisa ser firme e determinado. Daniel não disse assim: o que você está fazendo está errado. Esse é o terceiro princípio. Ele tratou de cuidar dele. Amém? A Bíblia diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Paulo disse para Timóteo: cuida de ti. Depois Paulo disse aos presbíteros: atendei por vós. Existe um cuidado que Deus dá especificamente para cada um de nós cuidar da nossa vida, o que fazemos com ela, o que acessamos através dela. Quem está entendendo o nome de Jesus? Primeira coisa que Daniel fez, diga comigo, ele foi determinado. Segundo, ele foi persistente. E você vai ver que logo em seguida entra o terceiro princípio, que é o princípio de ser inteligente. Mas de onde vinha a inteligência dele? Vinha de Deus, vinha de um relacionamento com Deus. Então note que na inteligência dele, ele não jogou dizendo: o que vocês estão fazendo, vocês vão tudo para o inferno. Não, ele tratou de cuidar dele. Amém? Esse é o problema hoje da igreja, em olhar e dizer: essas coisas todas que vocês estão fazendo, vocês vão para o inferno. Quando a verdade nós precisamos cuidar de nós. Amém? E quando você cuida de você, se a prática do outro não é agradável, o problema é dele, não teu. Daniel respeitou o que estava acontecendo ali. Daniel não disse: eu quero que você tire de todos os demais. Daniel disse: dá-me a mim esta graça. Prova-me por 10 dias. Eu não quero isso na minha vida. E eu te provarei que isso será o suficiente para te mostrar o quão precioso aos olhos de Deus nós somos. Ponto. Será que coisa maravilhosa? Apenas a sabedoria de Deus no coração dele fez com que ele mostrasse aquilo que Deus poderia fazer através dele na vida dos outros. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, mas de forma errada. A gente quer alcançar os familiares em casa de forma errada. A gente quer alcançar os colegas de trabalho de forma errada. Por quê? Porque nós não estamos cuidando nós, estamos cuidando eles. Daniel olhou para ele e disse: eu não posso me contaminar com esse negócio. Se eu quero influenciar esta geração, eu preciso estar bem com Deus. Se você quer influenciar a tua família, você tem que estar bem com Deus. Se você quer influenciar os teus familiares, você tem que estar bem com Deus. Se você quer influenciar a tua empresa, você tem que estar bem com Deus. Porque dali que parte o princípio em que as coisas vão começar a ser mostradas através da tua vida. Daniel parte agora para a sabedoria de Deus. Se você olhar no verso 17, diz assim, no 16: com isso o cozinheiro-chefe tirou deles
as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes deu legumes. Ou seja, atendeu aquilo porque Deus concedeu misericórdia a Daniel, lá no verso 9, Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? Misericórdia. Diga comigo, Deus é o Deus da misericórdia. Quando você toma uma decisão que agrada o coração de Deus, você atrai o favor de Deus na tua vida. Independente da situação que você possa estar naquele momento. Sabe? Independente da situação, você atrai. Por isso Tiago, quando escreveu a sua epístola, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Tiago está explicando a lei da ação vezes reação. Ele não está dizendo que eu tenho a habilidade de chegar a Deus. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele está dizendo que uma atitude minha atrai a presença de Deus. Um posicionamento meu faz com que Deus se volte para mim. Era isso que Tiago estava dizendo. Simples assim, uma ação. Quando você quer tomar uma água gelada, você não leva a jarra de água ao fogão, você leva a geladeira. Mas quando você quer tomar um chimarrão, você não leva a água para a geladeira, você leva para o fogão. E uma ação tua provoca uma reação. Você está entendendo? Quando você ferve a água e você coloca ovos naquela água fervendo, o ovo endurece. Mas quando você coloca aipim naquela água, o aipim amolece. A mesma água tem o poder de fazer diferentes trabalhos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus com um sincero coração, independente da situação que estamos vivendo, e tomamos um posicionamento agradável aos olhos de Deus, nós trazemos a misericórdia de Deus ao nosso favor. Você está entendendo em nome de Jesus? Daniel agora está provando disso, porque ele toma no verso 8 uma decisão, no verso 9 Deus concede misericórdia por essa decisão dele. E no verso de número 17 ao 20 vai dizer: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Sabe o que Deus fez com eles? Toda a cultura do reino babilônico, Deus fez eles conhecerem. Porque você só vai conseguir transformar uma cultura quando você conhece ela. Então Daniel tinha a cultura de Deus na vida dele, mas Deus deu a ele a ciência e conhecimento para ele saber a cultura. Como é que as coisas funcionavam? Como é que as coisas agiam ali? Ele não era um ignorante quanto às leis e a cultura babilônica. Então, quando oramos a Deus, Deus é o Deus da sabedoria. E Deus vai te mostrar exatamente como é que é a cultura do mundo, como é que as coisas do mundo funcionam. Significa para você saber como você vai lidar com a cultura do mundo, sabendo e conservando a cultura do céu no teu coração. Olha que coisa magnífica. Olha que extraordinário. Aí Daniel enche o coração dele de sabedoria e inteligência. Faz com que Daniel vá se aprofundando nas coisas de Deus. Aí eu aprendo mais com Daniel. Quarto princípio: Daniel era corajoso e ousado. Eu me lembro que Deus falou para Josué ser forte e corajoso. Aí ele disse: tu não entendeu, tu precisa ser muito forte e muito corajoso. Mas às vezes a gente acha que precisa de força e coragem para enfrentar o mundo. Sabe para que nós precisamos de força e coragem? Para praticar essa palavra. Nós precisamos de força e coragem
para viver esta palavra. Deus disse para Josué ser forte e corajoso, porque ele precisava do livro da lei, precisava da palavra. Agora Daniel se posiciona, e é interessante que esse posicionamento dá a ele ousadia, dá a ele coragem. No capítulo 2 vai mostrar que Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho ele ficou perturbado no seu espírito, e ele acorda desse sonho e ele não sabe entender o que estava acontecendo ali. Então a Bíblia vai mostrar que Daniel é aquele que vai trazer agora a revelação do sonho, é aquele que vai estar em contato, é aquele que vai dizer um recado de Deus para aquele homem. Você percebe que no meio de uma cultura mundana, somos nós que temos a responsabilidade de dar um recado de Deus muito claro para essa sociedade. Se você observar no versículo de número 17, ou no 16, no capítulo 2, foi Daniel ter com o rei, ele pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Ele diz: me dá um tempo aí, que o que tu está precisando, eu vou te trazer na íntegra. E no verso 17, diz: então Daniel foi para casa e fez saber aos seus amigos, reuniram, tomaram café, comeram uma picanha, trataram logo de fazer uma churrascada. É isso que diz aí, sim ou não? Não, esse é outro problema do crente. Nós nos reunimos só para comer e beber. Ele foi para a casa de 3 amigos e fez saber: nós precisamos orar a Deus. Olha o que diz o texto, verso 18: para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto do sábio da Babilônia. O que Nabucodonosor disse? Se ninguém interpretar o sonho que eu tenho, todos vocês vão morrer. E o todos estava Daniel também. Então Daniel procurou amigos de oração. Diga comigo: eu preciso ter amigos, mas amigos de oração. Esse é outro princípio forte da vida cristã, é desenvolver pessoas a qual você pode orar junto e que podem orar junto com você. Então Daniel vai e ora, pede sabedoria. Ele foi corajoso, ele não só foi determinado, ele não só foi persistente, mas ele foi corajoso para portar as coisas de Deus na vida dele e fazer conhecer aquilo que Deus queria que fosse conhecido. É interessante. E juntamente a isso, com a coragem, Daniel mostra que o resultado da coragem está numa pessoa que tem uma prática de oração. Não tem algo melhor para nos tornar corajosos do que a oração. Você pode entrar como um gatinho na presença de Deus. Você começa a orar e você sai que nem um leão, porque a oração faz isso em você. A oração faz você crescer. Mas se tem uma das coisas que o mundo faz com que a gente tenha cada vez menos, é interesse na oração. A oração para a igreja é algo superficial. A oração precisa ser para nós como é o nosso alimento. Quando você fica um meio-dia sem almoçar, começa a dor de cabeça. Quando você não toma um café, chega próximo meio-dia e você diz: tem que comer um negócio porque eu estou tonto. É assim ou não é assim? Que bom se quando nós não orássemos de manhã, chegássemos próximo meio-dia, comece a dar uma cultura de oração. Que bom se a gente
não almoçasse, um momento da oração, e aí de repente você te dá conta que você está fraco, você diz: Senhor, eu preciso orar porque eu não estou me sentindo bem. Sabe, a oração não pode ser opcional. Oração é um item de série. Diga comigo, oração não é opcional. Diga, oração é um item de série. O item de série significa, ele é obrigatório, está no carro. É isso, Ricardo? A oração na nossa vida não pode ser: se dá eu faço, se sobrar um tempo eu oro. Porque é uma oração que nós somos fortalecidos, é uma oração que nós nos tornamos valentes em Deus. Você vai ver homens que tiveram seu nome registrado, marcado na Bíblia, como Paulo, é um homem de oração, como Davi, é um homem de oração, investiu um tempo, uma comunhão plena com Deus, gostavam de orar, como Daniel. Daniel estava numa cultura que não era dele, mas 3 vezes ao dia, Daniel se punha de joelho, ele orava em direção a Jerusalém, dobrava o seu joelho e clamava a Deus. Isso mostra quão determinado ele era. Sabe, o tempo foi passando, Nabucodonosor saiu do seu reinado, entrou o filho dele, saiu também do seu reinado, veio outro rei, e Daniel persistia e continuava sendo o mesmo. Amém? Diga comigo: o tempo pode passar, mas eu devo permanecer com o mesmo coração em Deus. E Daniel agora, então, ele mostra o poder da oração. Ele clama a Deus, ele pede misericórdia. Deus concede a ele misericórdia. No verso número 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel disse: bendito seja o Deus dos céus. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Verso 21: é ele quem muda o tempo e as estações. Preste atenção nisso. É ele que remove reis e estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está e com ele mora a luz. Aí olha o que ele vai dizer no 23: a ti, ó Deus dos meus, Deus de quem? Dos meus pais, eu te rendo graças. O Deus dos meus pais, ele está dizendo: eu estou aqui, mas os meus pais não investiram num tênis Nike na minha vida, não na camisa do Dalina, não na camisa Nike. Os meus pais cuidaram bem de mim, investiram Deus no meu coração. Então, no momento de crise, não é o tênis Nike que vai fazer a diferença, não é a camisa do Dalina que vai fazer a diferença. No tempo de crise, o que vai fazer a diferença é o quanto Deus habita em nosso coração. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você pode dar um aplauso a Jesus nessa noite? É quando você entende que Deus faz a diferença na vida daqueles que o buscam. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não evitou de Daniel ir para a Babilônia? Não evitou. Mas Deus guardou ele mediante uma decisão que ele tomou na Babilônia. Sabe, às vezes Deus permite nós entrarmos em algumas situações e fica só avaliando o nosso comportamento. Se o nosso comportamento vai ser de murmuração, de queixa, de insatisfação, de ingratidão, ou nós vamos logo tratar de olhar aqui e dizer: Deus, eu não sei porquê, os motivos, mas eu sei uma coisa: me dá a tua sabedoria para me passar por esse momento. Eu preciso saber lidar com isso. Sabe? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O andar é um movimento. Ele não diz: ainda que eu fique parado no vale da morte. Ele diz: ainda que eu ande, ainda que eu passe situações desagradáveis, ainda que eu passe por situações que eu não desejava passar, o Senhor é o meu pastor.
Há uma harmonia de pensamento na vida desses homens. Daniel ora a Deus, Deus dá a revelação a ele, ele diz: Deus, eu te agradeço pela vida dos meus pais. Aquele puxão de orelha, aquele momento, vai orar, filho. Essa amizade não é boa. Não, filho, isso eu não quero para você. Aquele momento, sabe? Depois vem a reflexão, você vai dizer assim: louvado seja o Deus dos meus pais que me ajudaram. Hoje eu tenho sucesso na minha vida porque Deus conduziu o meu coração. Aí alguém pode dizer: pastor, mas os meus pais não foram assim. Então seja agora com os teus filhos para frente. Aprenda com Deus. Deus é um Deus de gerações, amém? E Daniel agora, ele ora a Deus. Deus revela o mistério. É interessante. No verso 25 diz que Deus dá graça para Daniel e ele vai à presença do rei. E ele vai agora responder. Verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome ele havia trocado. Chegou lá, o rei disse: tu não vai ser mais Daniel, vai ser Beltesazar. Eles trocaram o nome de Daniel, não tiraram o Deus do coração de Daniel. Podes tu fazer-me saber o que vi no meu sonho, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela o mistério, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser os últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça, quando estava no teu leito, são estas. Sabe o que ele está dizendo? Deus te deu poder, Deus te deu fama, Deus te engrandeceu o teu nome, não para você te tornar orgulhoso, não para você pensar que você podia fazer o que queria, mas para você glorificar a Deus. Mas porque você não glorificou a Deus, porque você não agiu como Deus queria, e deixou a soberba subir sobre a tua mente, e você te achou como Deus, então Deus está te tirando do trono. O que você acha quando você vai dizer isso para alguém? O rei podia mandar ele dizer: eu quero que esse cidadão seja executado agora. Olha o que ele está falando. Ele está me afrontando, mas a presença de Deus na vida de Daniel fez Daniel mostrar para o rei exatamente o que estava acontecendo. Verso 30. E a mim me foi revelado o mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros. Preste atenção. Ele está dizendo: eu não sou melhor que os outros, não. Mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, está vendo, eis aqui uma grande estátua, esta quem era imersa de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, peito branco, cabelos brancos, e de prata o ventre, os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, feriu a estátua nos pés de ferro, e a de barro não esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram com uma palha nas ilhas do estilo que o vento levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Senhor dos céus conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro.
Depois de ti se levantará outro rei. Ele começa a falar exatamente sobre a ruína que aconteceria naquele coração orgulhoso. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Então Daniel mostra a inteligência que Deus deu para ele por causa da sua oração. E pronto, Daniel começa a glorificar a Deus, começa a dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o Deus de toda justiça. Ele começa a dar graças a Deus por tudo que ele estava vivendo, mesmo aquele momento de dificuldade. Nós não fazemos ideia do poder da ação de graças na vida deles. Você não faz ideia o que é agradecer, o que é olhar para os céus e dizer: Deus, muito obrigado. Mesmo naquelas coisas que você não entende, mesmo naquelas coisas que acontecem, que você diz: poxa, eu gostaria que não tivesse acontecido. Mas quando você levanta os olhos aos céus e diz: obrigado, Senhor. Daniel me mostra exatamente isso. Depois de viver uma vida de oração, ele mostra um coração agradecido a Deus. Talvez uma das coisas que nós precisamos resgatar nos dias em que vivemos é termos no nosso coração a disposição de agradecer a Deus, independentemente das coisas, independentemente do que vem acontecendo. Sabe, muitas pessoas pararam de frequentar a igreja porque aconteceu esse ano muita tragédia, porque esse ano foi um ano de muitas perdas. Então muitos se ressentiram e disseram: não, mas não adianta, que diferença faz eu estar na igreja, não estar na igreja, as coisas aconteceram do mesmo jeito. Ah, santa ignorância! A gente não faz ideia de como nós podemos dar graças a Deus, independente do que vem acontecendo. O poder da ação de graças multiplica as coisas na nossa vida. Quando Daniel agradeceu a Deus, ele não passa só o reinado de Nabucodonosor, ele vai adiante ainda. Agora Deus tira de cena Nabucodonosor pai e assume o trono seu filho. E quando ele assume o trono, em vez de ele fazer diferente do que fez o seu pai, esse é o cúmulo da burrice. Sabe, quando aqueles filhos que crescem vendo situações difíceis dentro da casa dos pais e poderiam fazer algo diferente, mas quando crescem fazem exatamente as mesmas coisas. Eu já vi filhos que nasceram e cresceram num lar alcoólico, onde o pai era alcoólatra. Tinha tudo para chegar na sua idade e dizer: eu tenho aversão da bebida, a bebida nunca vai cair na minha mesa e tampouco no meu coração, eu vou cuidar da minha família. E o cara cresce, torna-se bebum que nem o pai, judia a família que nem o pai. Esse é o retrato de Nabucodonosor filho. Ele assume o trono. Poderia olhar e dizer: meu pai teve tudo para ser um grande rei, Deus deu a ele graça e misericórdia, deu poder e ele se corrompeu, mas o meu reinado será diferente. Não, o cara assumiu e fez totalmente diferente. Ele seguiu os passos errantes do seu pai. Acontece a mesma coisa com ele. Ele teve sonho, o sonho perturba ele, e a Bíblia diz que ele está perturbado no seu quarto quando a sua mãe entra. A esposa de Nabucodonosor, o pai, ainda estava viva. Ela diz: o que houve, meu filho? Ele disse: tive um sonho, ninguém há de me interpretar esse sonho, eu estou perturbado com isso. Qual o sonho que tinha aparecido para ele? Apareceu no quarto dele uma mão que começou a escrever algumas palavras. A mãe olhou para ele e disse: filho, não fique desse jeito. Em nosso reino há um homem sábio. Esse homem serviu para dar interpretação ao sonho do teu pai. Quem é esse homem, mãe? Chamaram Daniel. Daniel vem, entra no quarto, olha aquilo que está escrito, e o rei disse: tu sabes o que dizemos está aí? E Daniel disse: sim. Então me digas. Sabe o que ele disse?
pesado fosses na balança de Deus e fosses achado em falta. Significa toda a riqueza que você acumulou nessa terra, onde não vai te servir para nada. Tudo que você fez não foi pensando no céu. Você é pobre para com Deus. Todas as suas atitudes, tudo que você planejou e arquitetou, você nunca teve no coração o desejo de ser rico para com Deus. Uau! Interessante isso. Isso mostra as nossas atitudes, isso mostra a nossa determinação, isso mostra o que nós estamos envolvidos. E a Bíblia diz então que esse homem foi tirado, o trono dele foi saqueado. Em uma noite, ele deu uma grande festa, estavam comemorando, se embebedaram de vinhos, quando os persas, por modo subterrâneo, por baixo do rio, acessaram a cidade e mataram todos. Então, entra agora uma nova era do rei Dário. Quem é que está ali? Daniel. Extraordinário isso. Daniel continua sendo o mesmo. Daniel faz uma amizade com o rei, até que alguns homens maldosos querem derrubar ele. Vamos um pouquinho para frente. Capítulo 6. Pareceu bem ao rei Dário constituir sobre o reino 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Olha o que Deus fez. Deus coloca Daniel como presidente de uma província. Ele está lá, continua firme e determinado. Então o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito o quê? O que existia nele? Um espírito, preste atenção, espírito com letra minúscula. Não está dizendo que ele era excelente porque o Espírito de Deus estava nele. Está dizendo que o espírito dele, do homem Daniel, era excelente. Ele se deixou trabalhar com Deus de tal maneira que tornou-se uma pessoa excelente. Você percebe o que Deus faz na vida de alguém que se deixa ser trabalhado? E nós estamos falando de 3 reis. Nabucodonosor já tinha passado, seu filho já tinha passado, agora o rei Dário era a 3ª geração de reis que já estava ali. Agora Daniel não tem mais 14 anos, agora Daniel tem barba branca, cabelo branco, mas continua fiel a Deus. Diga comigo, o tempo pode passar, mas o meu coração deve permanecer fiel a Deus. Daniel permaneceu fiel a Deus. Ele adquiriu o respeito do rei. Havia todo um trabalho de Deus na vida dele, quando de repente armaram uma cilada. Daniel tinha o costume de orar, e eles assinaram um decreto que era proibido orar. Já não assinaram o decreto para fechar a igreja, sim ou não? Então percebo que os decretos não é coisa de agora. Eles já aconteciam há muito tempo. Houve o decreto, Daniel foi lá, dobrou o joelho para orar. Aí alguém viu, correu lá na prefeitura e disse: ó, foram lá aprender a igreja. Então manda aprender. Está contra a lei. Só que na época não era só prender, era jogar na cova dos leões. Era o reino dos persas. Os babilônicos
acendiam uma fornalha e jogavam para dentro. Os persas tinham uma cova com leões famintos. Desobedeceu a ordem do rei, joga lá dentro. Daniel está ali. A situação está difícil, mas ele permanece firme. O rei era amigo dele, mas porque tinha um decreto, não pôde fazer nada. Jogaram Daniel na cova dos leões. Verso número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia uma janela aberta ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando ele soube que estava assinado o negócio, ele diz: eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou, determinado estou em continuar a minha vida da mesma maneira que eu sempre levei, adorando a Deus, dando graças a Deus, cultuando meu Deus. Aí prenderam ele. Daniel agora vai para o colo dos leões. Acompanhe o texto para você entender. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-te acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele de fora, com o coração triste, fala, pensando: ninguém vai me responder. Mas para surpresa dele, verso 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim o quê? Diante de quem? Diante de quem foi achada a inocência? Diante de Deus. Entenda uma coisa, querido: se alguém que nós temos que temer é Deus. Amém? Porque muitos tentam ser inocentes diante dos homens, mas são culpados diante de Deus. O que nós precisamos é ter a inocência diante de Deus. Não importa a acusação, não importa a situação, não importa o que o mundo fale, se o nosso coração está em paz com Deus, é isso que vale. E a Bíblia diz que Daniel então fala e diz: o Deus a quem eu sirvo guardou e livrou-me dos leões famintos. Teve uma manifestação de Deus guardando e protegendo Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida agradável a Deus. Você quer viver uma vida abençoada? Aprenda a ser uma pessoa temente a Deus. Aprenda a guardar princípios na tua vida. Quando você olhar e ver mal em coisas, tome a decisão de viver pelo bem. Quando você olhar e ver que tem um veneno ali, diga: Senhor, eu não me arrisco a beber isso, porque senão eu vou adoecer. Eu fico firme em não me contaminar. Se Deus está dizendo não, aprenda que o não de Deus tem bênção. Aprenda que o não de Deus te protege. Daniel viveu assim e teve êxito na sua vida. Hoje nós queremos ter êxito nas coisas, mas não queremos temer a Deus, não queremos seguir os seus ensinamentos, não queremos muitas vezes guardar posicionamentos em relação à verdade. A verdade é verdade, queridos. Quando você guarda ela, quando você vive com ela, você tem a proteção dela. Simples assim. Então nessa noite diga: Deus, Tu és o Deus da verdade, Tu és o Senhor, não há outro como Tu. Tu estás acima de todas as coisas. Tu és Senhor dos céus, mas também Senhor da terra. O Senhor é o que coloca reis, e o Senhor é o que tira os reis. O Senhor é o que dá sabedoria. O Senhor é aquele que abençoa, porque com o Senhor mora a luz, e o Senhor conhece quem está em trevas. Diga: Deus, eu te louvo, porque Tu não desistiu de mim.
na sua sabedoria, o Senhor tem agido sobre a minha vida. Em nome de Jesus, ajuda-me a conservar o que o Senhor tem colocado no meu coração. Em nome de Jesus, ajuda-me a não me contaminar com este mundo perverso. Senhor, eu vou viver para o teu inteiro agrado, para cultuar, para adorar e para glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos dizer: Senhor, obrigado, Jesus. Levante as tuas mãos para dizer: Senhor, eu te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Meu Deus, eu te louvo, que o Senhor tem trabalhado nesses dias na minha vida. Eu te agradeço, Senhor. Comece a glorificar a Ele. Comece a liberar palavras do teu coração a Ele. Comece a dizer: Senhor, muito obrigado pela vida. É o Senhor o doador da vida. É o Senhor o doador da vida. Diga: Jesus, estimula o meu coração a ser um coração de oração. Diga: Senhor, eu não quero me ocupar com coisas fúteis, coisas vãs. Eu quero ocupar o meu coração no que é precioso. Diga: Jesus, mesmo trabalhando, mesmo me dedicando ao trabalho, mesmo com as minhas tarefas, Senhor, nada disso vai impedir que o meu coração seja teu. Diga: nada vai impedir, Senhor, que a minha mente exercite a tua palavra. Diga: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ter dentro de mim um espírito excelente. Diga: Senhor, é possível. Foi a Daniel, é possível a mim. Tu disseste que é possível a todo aquele que crê. Então dá-me um espírito excelente, Senhor. Em tudo que eu for fazer, Senhor, que seja com excelência. Diga: Jesus, eu me nego a fazer as coisas relaxadamente. Na minha casa, no meu casamento, na minha família, eu não quero fazer as coisas relaxadas. Já, Senhor, eu quero que haja excelência em mim, em tudo que eu for fazer, Senhor. Em todas as coisas, Pai, que se ache em mim um espírito excelente. Em nome de Jesus, comece a orar, comece a dizer para Deus: Pai, eu não quero perder tempo. Diga: Senhor, eu quero ser uma pessoa de habilidades. Senhor, eu quero ser uma pessoa temente a Ti. Eu quero desenvolver, Senhor, aquilo que o Senhor quer desenvolver na minha vida. Diga: Senhor, eu quero rejeitar aquilo que não é bom para mim, nem para a minha geração, Pai. Diga: Deus, em nome de Jesus, constrói em mim, Senhor, um coração segundo o Teu coração. Diga: Deus, eu não estou pensando somente em mim, mas na geração que vai vir após mim. Em nome de Jesus, Pai. Mas enquanto eu estiver nessa terra, ainda que ela seja uma Babilônia, ainda que ela seja uma terra de prazeres, o meu coração é Teu. A minha vida te pertence.